voltar do zero? Vamos voltar do zero que é Sim, melhor. vamos do zero. Vamos do Vamos zero lá. aqui. Deixa eu voltar, peraí. Pronto. 3, 2, 1, vai. Karl Marx foi talvez o maior filho da puta da história da humanidade. Tá bom. Eu pausei, foi mal, peraí. Não. Esse começo já é sensacional. Pô, tá bom, não. 0,5 aqui pra mim, pra você tá como? 0,5 também. Tá, porra, não. Tá bom, vambora. Tá, se ele conseguir argumentar, tá de boa, vambora. Como que eu argumento em cima Não, disso? é, sei lá. O cara foi o maior filho da puta da história, pô. Não tem como. Vambora. Pô, foi mal, é porque você me pegou de surpresa. A partir do momento que você estuda quem foi Karl Marx, o que ele fez, os regimes que ele influenciou, é inegável que Karl Marx foi o maior bandido que Pausa o no mundo 20 já aí, viu. 0,20. No filme bandido que o mundo já 0,20? viu. Pausei. Ah, Então, esse aí que é o Nando Moura, tá? Esse aí é o Nando Moura, na época que ele old era school. careca cabeludo, Isso. que é uma palavra só, né? E esse vídeo aqui é de 7 anos atrás. Isso. Ele chega e fala o seguinte, ó, o Marx ele é o maior filho da puta da história. Ele chega e fala, pô, o Marx ele é o maior bandido da história. E isso, vocês não se enganam, né? Isso é método. Isso aí é o olavismo. O Olavo, ele dizia, e eu gosto sempre de falar isso no passado, né? Ele dizia que... Inclusive até tá meio calado, né, nos últimos Tá, meses aí. que o papai do chão tenha, né? É. Não falou nada lá sobre, pô, o negócio lá das carpas lá do Planalto, não sei se você ficou sabendo. E isso aí é método, tá? Porque, assim, o Lula, ele é acusado de ser a mesma coisa que ele está falando do Marco. O Olavo, ele falava que nunca na história, ninguém nunca foi atacado como o Olavo foi. Então, assim, ele é a maior vítima da história. Né? Uhum. Então, assim, nada é acurado aí. É tudo hiperbólico, né? Então, assim, vai logo pro É o exagero. maior da história, é o pior da história, é o mais criminoso. Porque o mais importante é o cara passar a informação de que o cara é a maior vítima de todos, ou o cara é um merda, né? Uhum. É jogar veneno no poço logo, né? Não bebe desse poço. É, a ideia. falácia de envenenar o poço, pode crer. Bom, mas por enquanto até aqui foi só olavismo, né? Tipo, atacar o alvo, né, diretamente. Aí tá bom, ele é um filho da puta, né? Por quem não é, né? Ó, play. O Venturini falou que roubou 5 trilhões da Petrobras, né? 5 PIBs do Brasil. Eu recebi uma imagem falando que o Petrolão foi de 1,5 trilhão de reais. Quanto maior o valor, melhor, né? Não importa, né? É uma coisa que até o Hitler fala, né? Quanto mais absurda for a mentira, mais fácil de você acreditar nela. Vambora então, seguimos. 3, 2, 1, play. No vídeo passado, eu estava falando a respeito do jogo Assassin's Creed Syndicate. Onde eles colocam Karl Marx como bonzinho, né? Ele é o herói ali, está pedindo para que você... Eu nunca fui jogar Assassin's Creed. Pausei aqui porque eu vi alguns influenciadores... Na época que esse jogo saiu mesmo, do Syndicate que aparece o Karl Marx, falando que o Karl Marx do jogo, ele é meio centrista, tá ligado? Mas aí eu não sei, não tenho bagagem intelectual suficiente pra entender isso daí ou não, né? O Venturini tá falando que o jogo é bom, né? O problema é que é o mesmo jogo que tem 10 anos. Porra, vou falar aqui uma parada, hein? Desde o Assassin's Creed 2 que eu não jogo um Assassin's Creed bom. Pois é, não caça-níquel, mas não é sobre o jogo. Não, eu sei, eu quis fazer a crítica aqui porque... Eu não sou fã, né? Eu não sou fã de Assassin's Creed. É minha área de atuação, entendeu? Jogar é minha área de atuação, então, enfim. Pra mim o 2 é o melhor. E nunca mais saiu nada melhor que isso. Tá longe de ser um Dark Souls, é isso que eu quero dizer. Longe. Não vou entrar. Que é o melhor jogo de todos. Tá, não vou entrar nessa seara, mas tudo bem. 33 aqui, isso aí. 0,33. Sim. Então vou dar um grauzinho aqui e depois parar. Em prol dos trabalhadores. Aí, agora 3, 2, 1... Vai. Nada pode estar mais longe da verdade.
Nada pode estar mais longe da verdade. E as pessoas aqui, mas Marx foi necessário para a época, as condições da Revolução Industrial eram terríveis, Marx foi necessário. O comunismo, Pausa. na teoria, é... Pausei. Você pausou em quanto? Só pra eu 5-5. saber. 5-5? É. Ah, pode dar play. Até É quando ele termina, maravilhoso. ele fala maravilhoso. Vai. Tá. Para que você possa ver o despreparo das pessoas Pausar ao quando? falar a respeito. Quando ele termina de falar maravilhoso. Era só um segundo. Ah, pô, foi até 1 minuto e 4 aqui, desculpa. Tá. Qual que é a questão aí, né? São duas coisas que ele diz. Primeiro é que o Marx defendia, no caso ele está falando que não defende os trabalhadores, né? E a segunda ele fala que o socialismo, o marxismo, na teoria é maravilhoso. São duas coisas que a galera fala bastante. Né? A questão sobre teoria do marxismo ser maravilhoso na teoria, né? O pessoal não entende direito como que é a teoria na sociologia, tá? Porque a teoria na sociologia, eu imagino que isso foi copiado um pouco da ideia de teoria nas ciências Exatas? exatas, de que a teoria ela tem que revelar e explicar a realidade. Tá? Ah, Então, assim, esse negócio de que a teoria está certa e a prática está errado, isso é nem um pouco marxista. Principalmente depois da década de 1930, esses novos marxistas, né, eles vão falar exatamente isso. Se na prática está errado, na teoria está certa, a teoria está errada. Porque a teoria ela serve para explicar, pra explicar a realidade. Uhum. O Marx, inclusive, ele já constrói isso, falando, ó, galera, tem um livro de um intelectual católico chamado Erasmo Rotterdam, e ele escreve livros pensando em hipóteses e respondendo às hipóteses. O outro cara que ficou muito famoso fazendo isso, e até o título do livro dele, que leva o nome do que passou a ser sinônimo disso, que é a Utopia, né, que é o Tomás More. Ele escreve um livro chamado Utopia, que ele imagina uma Inglaterra onde não está acontecendo os problemas que estão acontecendo na época dele. Cara, seu E áudio tá nessa... falhando e eu acho que é por causa do ventilador. Deixa eu virar pra lá. Porque eu acho que quando chega e tipo estoura, ele morre, corta, o microfone corta. Tá melhor agora? Aí você fica cortando. Deu uma melhoradinha, mas vai, manda ver. Então, nessa Inglaterra imaginária do Moros, ele vai começar a filosofar sobre aquela sociedade imaginária. Tá? E muitas pessoas fizeram isso ao longo do tempo, até que o Marx chegou e foi criticar as pessoas que eram socialistas e faziam isso, que eram chamados socialistas utópicos. Que eles pensavam a realidade desconectada pensavam uma ideia desconectada da realidade, no caso. Exatamente. Então, assim, o Marx, ele vai pensar tudo menos que a teoria é boa e a realidade não dá errado, tá? Isso é o pensamento mais antimarxista que existe. Porque a teoria ela é refém da realidade. Refém. Pro pensamento marxista, no caso. Exatamente. Então o que ele está falando é justamente a antítese do marxismo, seria, no caso. Isso. Ok. Você está no 104. Né? 104. Adianta aí que quando você chegar, você pausa e me fala. Tô dando muro falando de despreparo, é uma brincadeira. Mas vamos lá. Play. Para, porque eu saí aqui do negócio. Calma aí. Disso, Aí, 05, vou soltar aqui de novo, tá? Tá. Você tá em qual, desculpa? Sim, vai na play. 3, 2, 1, foi. Tudo que elas não têm. Né? Quando eu digo aqui, Hitler foi marxista, né? Até a ideia por trás de Hitler é toda marxista. As pessoas, Hitler lutava contra os comunistas. Sim, quem mais matou comunistas na história do mundo foi Stalin, você sabia? Então você veja o despreparo das pessoas. Vou colocar aqui um trecho de um vídeo a respeito de Hitler ser marxista. Quando chegar no documentário, você pausa. Tá? Pausei. 1,39.
Isso. Hitler marxista. Duas coisas, né? A primeira é o Hitler marxista e a segunda é os comunistas foram que mais mataram comunistas de todos. Mas, Lucão, não tinha socialista no nome do partido nazista? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Eu sei, eu tô só já Mas faz o adiantando. seguinte, eu vou te pedir um favor. Você vai tirar da tela cheia o vídeo, que a gente Tirei. vai olhar as referências do Nando Moura. Ah, ok, vamos fazer isso agora então. Tirei da Tanichea, ok. Aonde tá a referência, por Uma favor? coisa que eu vou falar aqui, galera, eu não gosto de ser injusto, não, tá? Isso aqui não é uma propaganda anti-Nando Moura, não. Ah, é. Ó, O que eu o vou que ele tá fazer, na dizendo? verdade, é ir atrás das fontes dele. Porque o Nando Moura não produz conhecimento, ele reproduz conhecimento. Então, a minha ideia é falar sobre as fontes dele e não sobre ele. Exato, Beleza? exato. A primeira fonte aí é caso você queira comprar o CD da banda dele, Pandora Santíssima. Pandora 101, verdade, tá aqui. O Nando Moura é um excelente músico. Toca guitarra demais, toca violão clássico demais, tá? Só que aí tem uma frase debaixo do link do Facebook, né, do falecido Facebook. Né? Hum, Você pode ler para mim, fazendo um favor? tem aqui entre aspas, né? Não sou apenas o vencedor do marxismo, mas sou seu realizador. Aí vem aqui a segunda frase, aprendi, abre aspas, aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo, fecha aspas. Citação em referência aqui a Adolf Hitler, né? Adolf Hitler. Isso. Isto. Isso Peraí, ele deixa eu tirou ver onde da eu obra coloquei. dele, né? Do Mein Kampf, no caso. Então, não, Não? Da onde que é isso aqui? não. Isso aí, Dudu, é aí que entra eu. Mas cadê as outras referências dele, no caso? Não, Eu é achei só que você isso que teria. precisa, né? Porque é o seguinte, eu já tinha visto o Eduardo Bolsonaro falar isso, Aham, publicar isso no Twitter. aham. Tá? Eu já vi um monte de gente de extrema-direita, de direita, liberal, conservador, nacional-socialista. Vi muita gente dessa galera compartilhando essa Essa frase. frase. Né? Uhum. Aí eu falei, pô, será que o Hitler disse isso? Qual é o contexto dessa frase? Hum. E aqui, se o meu computador deixar, eu estou publicando aí no chat um link e deu certo. De onde foi tirada essa citação? Essa citação é tirada de um historiador, que é um historiador nazista, Uhum. chamado Hermann Rauschning. Hum. Tá? Qual é a parada desse cara? Esse cara falou que teve centenas de reuniões particulares oficiais com Hitler Uhum. e que o Hitler disse essa frase para ele diretamente. Fonte, confia. Ou seja, ele é a fonte única. La garantia Tendo soy dito yo. isso, La garantia soy yo. existe historiografia feita assim. Uhum. Tá? Eu sei. Por exemplo, o Hélio Gaspari, o primeiro livro dele, da Ditadura Envergonhada, é uma entrevista que o Geisel, ou Geisel, para quem é mais Aqui é mais. interessante, diz diretamente para ele. Então, assim, fonte, você, a fonte também é o receptor, é normal. Tá? Só que o que acontece? Na década de 80, foi feita uma pesquisa em volta disso. Por quê? Porque na década de 70 e 80 começaram muitas disputas de narrativas na história, por exemplo, que o Holocausto não existiu, Uhum. com David Irving. Uhum. Aí ficou muito nessa disputa, as nações começaram a desenvolver pesquisa dessa galera que era anti-história, anti-ciência na história. E esse cara foi um dos que entraram nas linhas de pesquisa. E qual foi a conclusão que eles tiraram desse, se eu não me engano, é Hitler Speech, que é, em português, discurso do Hitler, né? O livro desse cara. E a conclusão que eles tiraram, depois de ver os documentos oficiais, etc., é que esse cara encontrou o Hitler 4 vezes em eventos oficiais e nenhum desses 4 foi em particular. Sempre tinha mais pessoas com eles.
Caralho, foram pesquisar a vida do cara pra descobrir exatamente como ele encontrou o Hitler. Porque se tem encontro oficial, centenas, tem que ter Tem, alguma referência, alguma fonte, né? é, E ou, descobriram que não. ou Ele como sempre estava acompanhado. Quando ele estava com Hitler, eles foram 4 vezes só. Ah, tá. Ou como Ou dizem seja, alguns, né, Lucão? Tem que ter um registro, né? No caso. isso que eu postei aí no chat é um site de historiadores e sociólogos weberianos, ou seja, da doutrina do Max Weber. É um site suíço de sociologia que eu acompanho. Então, assim, essa é a minha contribuição. Né? E qual que é o que esse link aí está querendo dizer? E depois eu vou colocar no YouTube também. É simplesmente mostrando a farsa que esse autor é. Ou seja, Hum, esse estudo, essa citação que o Nando Moura está colocando aí, que é desse livro, que eu tive que descobrir, né, porque não tem fonte, aham. é mentirosa. Olha aí, rapaz. O Hitler simplesmente nunca disse isso. É. Ou pelo menos Não se foi ele disse, não tem nada que comprove isso, né? prova, exatamente. Se não tem nada que comprove, é a mesma É coisa que porque ele não não tem dito. disse. É porque não disse. Não sou o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. Aprendi muito com o marxismo. Sabe por que isso com certeza é mentira? Por causa de todas as coisas que ele disse durante a vida. Tá? E que com o tempo eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Tá É diferente, certo. por exemplo, do Mussolini, que o Mussolini ele muda o discurso dependendo de com quem ele está falando. O Uhum, Hitler não. O Hitler, do começo ao fim da carreira dele, ele é muito conciso. Ele é entendi. muito. Ele tem muita centralidade no que ele está falando. Tanto é que eu separei uma entrevista de 23 aqui, 1923, antes dele ser preso, e o discurso dele não muda, até depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Olha Mas, aí. enfim, só para mostrar para vocês Mas olha como que que coisa, Lucão. até a parada também do comunismo. Né? Esse negócio de quem mais matou Foi comunista foi os comunista, vem comunistas. de uma fonte também, chamada Livro Negro. O Livro Negro do Comunismo tiveram 2 historiadores que saíram do grupo de pesquisa que falaram que os autores não estavam procurando dados, estavam procurando um número de 100 milhões de mortos. Ah, Ou eu lembro seja, dessa história. qual era a finalidade do livro? Achar um método para descobrir que teve 100 milhões de mortos no comunismo. Tá? Ou seja, é um método completamente pseudocientífico que não merece nenhuma atenção nossa. Tá? Tá certo, então, cara. Então, você disse que não merece atenção no sentido de que a finalidade do livro não foi produzir história, mas foi chegar num É resultado. inteiramente propaganda. São Ok, 800 páginas de propaganda. ok, entendo. E aí, como é que você faz pra descobrir isso, cara? Cara, tem muitas formas, né? Assim, a primeira forma e a mais segura é você estar em contato direto com outras pessoas da área, os pares, né? Uhum. Eu sei disso aí porque eu acompanho entrevistas de história num podcast chamado História FM, que o Iclis, esqueci agora o É sobrenome isso dele. mesmo. Iclis, foda-se. Não precisa falar o resto. O Iclis, ele que é doutor em história ou doutorando, não sei se ele já concluiu, ele entrevista outros autores de história para falar sobre isso. Tá? Hum. E é por isso que é sempre bom você estar em contato com essas pessoas, lendo artigo, entrando. Isso para quem é da área, obviamente. Né? Ninguém leigo precisa de fazer isso tudo. Né? É, o Lucão tá falando aqui como um profissional da sociologia, no caso. Exatamente. Então, assim, quando a gente. Por exemplo, o Lando Moura, ele não é da área, né? Ele só reproduz essas coisas. Então, para a gente verificar a fonte, aí realmente tem que ler, entrar a fundo, ver o que os pares estão falando e etc. Né? Que é o trabalho que eu tenho feito essas semanas, por exemplo, com o liberalismo, que eu te falei que eu fiquei lendo Escola Austríaca, né? Isso. E que vai sair vídeo. Pode dar play aí, né? Ah, outra 1,39. coisa, 1,39, exato. Antes da gente voltar, é que, olha só, tem menos de 2 minutos de vídeo e a gente teve que gastar aproximadamente 10 minutos só pra, vamos dizer assim, contra-argumentar um trecho do vídeo dele minúsculo, sacou? É É, por isso que é tão trabalhoso fazer esse tipo de coisa, é por isso que é tão difícil, porque assim,
É muito fácil você jogar informação vomitando assim o tempo inteiro, porque pra você contra-argumentar dá muito mais trabalho. Você teve que abaixar a descrição do vídeo, né? Olhar a descrição para ver a fonte, depois pesquisar a fonte, aí descobrir que estava num livro, aí descobrir que o livro foi escrito por um cara, aí descobrir que esse cara era um mentiroso, sacou? Então, tipo assim, porra, né? Vamos valorizar aí, galera. Dá o Prime aí, dá o follow aí, quem não segue o canal pode seguir e tal. Segue o perfil do Lucão no Instagram também depois. É... Obrigado aí por lembrar, Venturini. É isso aí, façam o que ele tá falando, tá? A gente vai deixar as redes sociais do Lucão depois disponível pra vocês seguirem lá no Pode Instagram. fazer pergunta no chat, pode fazer Ah, pergunta não na tem DM, restrição de pergunta aqui, tá? Pode fazer qualquer tipo de pergunta, até fica à porque eu tenho vontade. todo o conhecimento do universo, né? Exato. Então todas as perguntas serão respondidas de forma correta Isso, toda a por mim, humildade e modéstia também do que é a planeta única Terra. pessoa que consegue responder tudo, né? Mas Exato. pode dar play aí agora.